Sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast LMM. E olha só, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e aproveita, já deixa aqui a sua curtida e nós estaremos no Spotify. Então, a partir de hoje, já pode prestar atenção que vai estar lá e vocês podem ouvir da onde vocês estiverem. Sou Regiane Augusto, vou apresentar para vocês aqui um bate-papo totalmente descontraído hoje com a nossa convidada maravilhosa, Wanda Ramos, a mãe da Mayra Card. E nós vamos falar no bate-papo não só de emagrecimento, mas nós vamos falar sobre mulheres, sobre a vida. Exatamente sobre o que nós podemos vivenciar no nosso dia a dia, né? E o que nos trouxe aqui. Exatamente isso. Então, Wanda, se apresenta, fala para as mulheres o que você faz. Prazer de estar aqui com você, Regiane, é uma honra, muito obrigada pelo convite. É muito prazeroso poder falar com as mulheres sobre tudo que atrasa as vidas aí por alguns percalços. Eu sou Wanda Ramos, sou terapeuta, gosto da área de humanas, adoro trabalhar com as mulheres, ajudar as mulheres, mas ajudo também muitos homens, atendo muitos homens, porque né, ser humano é ser humano, enfim, tanto faz ser mulher, homem, é que a mulher se interessa mais pelo emagrecimento, né, gente? Sim, muito. E conta pra gente um pouquinho, Wanda, como que foi que você começou... Não, me conta um pouquinho, vamos lá do começo, né? Apresenta pra gente, você é a mãe de quem? Sou mãe da Mayra Card. Aliás, o interesse pelo emagrecimento começou com ela, né? O interesse por trabalhar com pessoas, por ajudar pessoas de uma maneira geral, começou porque ela trabalha com emagrecimento. Ela quis montar uma empresa de emagrecimento e em 2015 nós montamos juntas o Seca Você Renove. Uau! Né, que atende aí muitas pessoas, artistas famosos e tal. Então ali surgiu o interesse pelo emagrecimento. Mas eu sempre gostei de estudar sobre pessoas, inteligência emocional, compreender melhor a mente, né? Então tudo que envolve e tudo que faz parte do sentimento das pessoas, das coisas boas, para as pessoas ficarem bem, é muito importante, né? Entendi. Conta um pouquinho pra gente, antes, né, do Seca Você, o que você fazia, assim? Bom, eu, na verdade, é até engraçado, porque assim, desde criança, desde pequena, que eu sempre gostei de trabalhar com vendas. No bate-papo ali, antes da gente começar a gravar, você estava falando que você gosta dessa parte, e eu fazia umas coisas, eu pegava meus brinquedos, reformava, vendia na porta de casa. Então eu sempre gostei de trabalhar com vendas, eu gosto muito de estar com as pessoas, de conversar, de ver essa parte, né? E depois, em 96, eu já comecei a buscar, assim, de fato, uma área mais empresarial mesmo, né, nessa parte de trabalhar com vendas de algumas coisas, tive boutique, enfim, algumas coisas nessa área. E foi só em 2015 que eu realmente peguei de uma maneira mais firme essa área. Antes eu ficava mais na parte, eu estudava muito, cuidava dos meus filhos e trabalhava, mas não trabalhava assim, como a gente diz hoje, 24 horas. Que a mulher adora trabalhar 24 horas. Não, eu trabalhava nos meus tempos vagos, cuidava dos meus filhos, então não era uma coisa que eu me dedicava totalmente a um trabalho ali, né? Sim. É só aquilo, não. Depois que meus filhos já estavam criados, tal, grande, é que realmente falei, não, agora é hora de me dedicar. Até então eu só mais estudava e fazia uma coisinha aqui e outra ali. Entendi. Olha, vou até fazer uma pergunta para a Wanda. Na verdade, eu falo muito para mães mulheres, né? Nós sabemos o quanto é desafiador a gente se posicionar no mercado de trabalho mesmo e poder ter uma carreira e ser quem nós somos, né? Na verdade, assim, eu sou mãe de 3 e eu queria saber como que foi a criação da Mayra Card, como que foi a criação dos seus filhos, como que você se sentiu, qual foi a parte mais desafiadora desse processo? Lá atrás, quando eles eram crianças. Na verdade, no meu tempo, porque eu, né, sou bem mais velha que você, então estava em um outro tempo também. Logo que eu engravidei, eu ainda trabalhava fora, né? Mas era diferente lá. A Mayra foi a primeira filha? Foi a primeira filha, é a minha primogênita. Aí, quando eu engravidei, eu ainda trabalhava, mas eu passava muito mal.
ficava mais na enfermaria da empresa do que trabalhando. Aí, na época, eu resolvi parar, me dedicar bem à minha gravidez. Depois o filho nasce, você começa a se dedicar mais aos filhos. Sim. Eu procurei me dedicar o máximo possível, né, ali. Então, parei de trabalhar fora. Me dediquei só a eles. O que foi bom por alguma parte, né? Porque você fica presente em todos os momentos, né? Dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de realizar algumas coisas. Você vai protelando realizações. Você esquece um pouco. Mas tem um lado gratificante, porque eu participei de todos os momentos da infância, né? Você dá de comer, você troca, você dá banho, você ouve as primeiras palavras, o primeiro sorriso. Você teve algum primeiro auxílio andar. nesse processo, não? Diretamente, não. Nessa época, nós morávamos todos juntos. O meu ex-marido, já falecido, o pai da Maíra e do Bruno, ele era filho único. Então, e a minha ex-sogra era separada, então nós morávamos todos juntos, ela morava junto. Entendi. Ela estava ali, mas se eu precisasse de um auxílio, mas na verdade eu ficava praticamente 24 horas com as crianças. Eu não ia em lugar, não saía para lugar nenhum. Olha como que era a cabeça. Aonde eu ia, eu levava. Só ia em lugares que eu podia levar. Eu nunca deixava com ela. Tipo, fica aí à noite para eu sair, para eu ir no cinema. Não fazia isso. Ficava comigo mesmo. Então, quantos hoje anos você em dia, tinha? 19. 19 anos. 17? A Maíra foi com 17 também. Mãe com 17. Então a gente se priva de algumas coisas. Outro dia eu até fiz no Insta, joguei lá um stories onde eu falei assim: você já ouviu aquela frase? Se eu soubesse hoje, tivesse a experiência, né, que eu tenho hoje, lá atrás, eu faria tanta coisa diferente. Muito. Então, vai ser sempre assim, né? A gente sempre vai ter a experiência com o dia a dia. Então, a gente toma as atitudes quando é nova de algumas coisas, que depois lá na frente, você fala, mas se eu soubesse isso, eu tinha feito diferente. Mas não tem como você saber. É vivenciando, né? Vivenciando. O que a gente pode estar fazendo hoje pelos nossos filhos e pelos jovens que estão aí, é fazer com que eles compreendam que quando a gente fala, não faça isso, você vai se arrepender mais tarde, a gente não está falando porque você quer dar simplesmente um palpite na vida deles. Você fala porque você já tem essa experiência e você sabe que lá mais tarde eles vão se arrepender de algumas coisas que eles fazem. Sim, né? sempre. Se eles conseguissem melhorar a mente deles hoje, prestar mais atenção em quem eles são, em quem eles podem se tornar a ser um dia, eles agiriam diferente, né? Essa é a importância da nossa mente, de aprender a se conhecer. Sim, e eu percebo que quando você fala dessa maternidade, né, no início, a gente consegue entender que muito do que a Mayra é hoje, ela viu de você. Então, assim, eu percebo que mães, né, que abdicam da própria vida, porque eu vejo que ela faz isso tão assim, ela tá junto, a filha dela tá sempre junto, os filhos estão sempre juntos. Então, assim, abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Eu percebo que você fez isso no começo da sua carreira, de quem você era. Você falou assim, eu sou mãe agora. Vou me dedicar a isso. E quando você resolveu mudar? Com quantos anos ela tinha? Ou o Bruno? Então, na verdade, quando eu resolvi mudar mesmo, eles já eram grandes, né? Já estavam na pré-adolescência, vamos supor. O Bruno já tinha uns 10, ela já com seus 13 anos. Aí é que eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí agora já deu, já tão grandinho, agora deixa eu virar essa chave. Tem uma sensação de meio que ninho, né? Meio que se abandonando e onde eu estou. Isso, Aí foi nessa fase, inclusive, que eu comecei a ler muito sobre a inteligência emocional, né? A fazer cursos sobre isso, né? Para compreender não só o outro, mas primeiro para me compreender. Porque não tem como você compreender o outro, você ajudar o outro, se você não se conhece o suficiente. É o autoconhecimento. E como que você teve acesso ao autoconhecimento? O primeiro livro que chegou até a mim foi um amigo que emprestou para minha irmã, que é um livro gigante, que eu tenho ele até hoje, que chama Inteligência Emocional. Ele foi bem focado. Nossa, é um livro gigante, tem até hoje, né, lá em casa esse livro. E aí você foi um livro que me despertou. E um curso que eu
não posso chamar de um curso, porque ele não é um curso. É uma maneira de ver a vida. Tem que você faz. Eu não vou falar o nome, porque eu também não quero ficar fazendo publicidade para, de repente, falar. Eu não sei o que vai atingir na mente das pessoas, porque cada um busca uma coisa e vai falar, não, mas isso daí é balela. É um estudo, na verdade, que você faz sobre a mente geral, sabe? Uma postura, uma maneira de vida que tem até hoje. E eu comecei a frequentar esse lugar e foi aonde eu tive alguns insights de alguma coisa que me abriu a mente, assim. Então veio junto com o livro Inteligência Emocional esse curso que é de integração cósmica. É um curso de integração cósmica. Então é uma mistura. Eu gosto muito de me aprofundar, de ficar lendo, buscando essas coisas. Eu gosto do Ho'oponopono, eu gosto, sabe, de lei da atração, que nessa integração cósmica tem lei da atração. Então foi a época que eu comecei a me descobrir mesmo, de fato. E como assim, indiretamente, você passava isso para os seus filhos? Essa nova mentalidade, que eu diria, né? Porque quando a gente abre a nossa mentalidade para o novo, a gente começa a despertar para algumas coisas. E como que isso era passado em forma de educação? Bom, primeiro eu comecei a mostrar para eles que a nossa mente, ali foi o despertar da mente, que a nossa mente, ela é responsável por tudo na nossa vida. Qualquer conquista que você queira, você tem que começar pela sua mente, trabalhar a sua mente. Quando se fala, pense positivo, para de pensar negativamente, as pessoas falam, lá vem essa pessoa com essa, com essa frase aí tão pronta, assim. Mas na verdade, é uma verdade tão absoluta isso, porque tudo que você pensa vai lá para o seu inconsciente e fica gravado. O seu inconsciente não sabe o que é verdade do que é mentira. Se você fala algo negativo o tempo inteiro, ele vai gravar lá, você fala tanto, porque pode ver que as pessoas negativas, elas ficam falando demais coisas ruins. E aquilo se torna uma verdade para ela. A vida dela só vai água abaixo, quanto mais negativismo. Então, eu comecei passando para os meus filhos, vocês precisam saber, eu estou fazendo agora um estudo. Começa assim, né? Quando você começa a fazer um estudo, você quer que todo mundo saiba sobre aquilo. Você quer contar, você quer contagiar, comunicar. Então, todo mundo que estava em volta, e eu comecei para os meus filhos, vamos começar a treinar, vamos ver. Começa fazendo, eu comecei a mostrar para eles que por experiências mesmo, sabe? Façam essa experiência para vocês verem o poder da mente, o poder da palavra. Como funciona. Então, aí você começa a trabalhar a cabecinha deles, eles começam a fazer coisinhas pequenas que eles já veem que dá certo realmente e vai despertando o interesse. Eu acho que você desperta interesse, principalmente nos filhos, a maneira com que você age, o que você faz, a sua postura. É aí que você consegue trazer o interesse de qualquer ser humano e principalmente de quem está perto de você, né? E mais uma pergunta agora, gente. Eu quero saber como que foi o teu relacionamento com o seu ex-marido em relação a vocês e os filhos. Como que foi, assim? Foi uma dinâmica boa, ruim, estruturada, não estruturada? Como que foi essa base aí? Me conta um pouquinho. Tá. Primeiro eu quero te falar que se eu começar a falar muito, você pode me cortar, não, tá? Porque eu falo demais, gente. Eu começo a falar, eu me empolgo. Então, essa foi uma fase, por eu ter me casado muito nova, e naquela época também, a gente não tinha tanto as informações do que é um abuso. Entendi. Quando eu falo abuso, não estou falando abuso só físico, abuso... o abuso geral. É a pressão psicológica, uma palavra dita, e não é só de marido, é abuso geral. Mas na época que eu casei, era o abuso mesmo psicológico da coisa, né? E por eu ser mais nova, e eu ainda era uma pessoa que não tinha a segurança que eu tenho hoje, eu aceitava algumas coisas que hoje em dia eu falo, meu Deus, por que isso, né? É a falta da experiência mesmo, talvez, né? Então, eu tomei algumas atitudes que não vinham da minha consciência, e sim da consciência da outra pessoa. Você acaba fazendo coisas que realmente não é aquilo que você acredita ainda, ou que você sabe. Você não tem aquilo fixado dentro de você.
E você vai fazendo coisas automáticas, assim. Então, não foi assim... Hoje em dia, eu faria muita coisa diferente, sabe? Geral, bem, bem diferente mesmo. Não foi assim, falar assim, não, foi uma experiência boa, foi tudo perfeito. Não, lógico, tudo tem as coisas que trazem de bom para nós, né? Mas não foi o que eu esperava, o que eu achava que... Hoje, o que eu acho, na verdade, que é o ideal, né? Hoje em dia, as mulheres, mesmo mais novas, elas estão mais espertas para algumas coisas e não aceitando tudo que é imposto dentro de um casamento, dentro de uma criação. Só que, ao mesmo tempo, hoje em dia, as mulheres, por estarem muito querendo a liberdade, elas estão deixando de cuidar dos filhos do jeito que tem que cuidar. Sim. Né? Então, tudo tem há anos atrás, as mulheres cuidavam do básico, mas não da mente dos filhos. Elas erravam nessa parte. Hoje em dia, as mulheres cuidam do básico dos filhos, mas não cuidam da mente. Inverteu a coisa. Mais importante. Que é o mais importante. Entendi. Então, assim, a pergunta que eu te faço agora, me conta um pouquinho, assim, me conta alguma coisa da infância que você lembra da sua infância. Porque, assim, eu acredito que toda dor que nós sentimos, ou toda dor que nós já curamos, que nós queremos externalizar isso pro mundo, ela sempre vem de algo que aconteceu com a gente. Exato. Então, assim, eu acredito que nós somos seres humanos e nós temos o poder da transformação a partir da nossa cura. E dentro da sua infância, dentro de quem você foi, porque hoje você é uma terapeuta, você ajuda outras pessoas a entenderem esses abusos. Como que foi a sua infância? Sim, a minha infância foi uma infância boa, gostosa, mas a gente vê na família acontecerem coisas, principalmente há anos atrás, que vão te deixando marcas, vão te deixando cicatrizes, vão te dando gatilhos ruins, vão sendo colocados no seu inconsciente, que ficam lá, que te trazem gatilhos pro dia de hoje ruim. Sim. Né? Isso acontece. Tanto que na terapia hoje eu vejo muito, em todo mundo tem. Isso todo mundo não tem. Adianta falar, não tem pra onde correr. A minha não tem como, não gente. Tem como. Porque são coisas colocadas que as pessoas nem sentem, não fazem de propósito. E sobre crença? Me conta uma crença que foi instalada na sua infância, que você demorou algum tempo para entender estudando mentalidade. Uma crença até que hoje em dia eu dou risada, que eu tive até um tempo atrás, um tempo atrás, não tão curto, tá? Mas eu tive até bem adulta, é que quando falam assim, as pessoas, sobre dinheiro, vamos supor, uma das crenças, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não precisa ter tanto dinheiro, isso é uma coisa que a gente ouve, eu não sei, os pais, eu acho que falam isso, quando eles acham que eles não podem te dar tanto, eu acho que eles falam para meio que não me fique me pedindo, porque não é assim. Porque dinheiro não é bom. Não é assim. Ou então dinheiro não dá em árvore, essas coisas, né? E não é que o dinheiro, ele não te traz realmente, a felicidade não está no dinheiro, mas o dinheiro te proporciona um bem-estar e quando você está se sentindo bem, cuidando da sua saúde, automaticamente vão chegando outras coisas, não é? Então não é que o dinheiro traga, mas também você não pode colocar isso na cabeça, é bobagem, né? Não pode colocar esse tipo de coisa. E tem várias coisas pequenas, né, que os pais nos falam quando criança, até mesmo às vezes sobre medo. Vamos supor, eles te colocam às vezes, olha, não faz isso. Se você fizer isso, fazem para te barrar de algumas coisas, né? Se você fizer isso, na minha época, né? Por um medo deles. Ou então mesmo para você ficar quietinha no seu canto e não dar muito trabalho. Os pais, principalmente antigamente, faziam muito isso. Se fizer isso, à noite naquela época falava, o homem do saco vem te pegar. Eu também passei essa fase. A criança não dormia direito à noite, ela tinha medo de dormir. Por quê? Porque ela tinha medo que o homem do saco viesse pegar. A criança não tem noção. E o pai não sabia o quanto mal estava fazendo ao colocar essa frase. Falta de conhecimento, Falta de conhecimento. Então, muitas coisas ruins que nós temos hoje, né, assim, gatilhos ruins e travas mesmo no emocional, são por frases que a gente ouvia e que a gente não trabalhou, não reprocessou e aquilo ficou na sua mente como uma coisa ruim, né? Entendi. Então, vamos deixar uma dica para as mulheres,
todos nós temos, né, dores Todos nós. e travas, todos nós temos os nossos desafios vencidos, né? Com certeza. Eu acredito que nós estamos aqui neste lugar porque nós temos alguns desafios vencidos, ajudando outras mulheres, né? Na verdade, hoje eu já tenho mais de 2.000 alunas e Que eu ótimo. ensino essa parte mesmo de reprogramar a mente, não só para o Sim. emagrecimento, mas para acreditar em si, Aham. para ter autoconhecimento, para poder vender com coragem, com força e confiança, né? Mas, assim, no seu processo de terapia, para mulheres que estão lá do outro lado, que elas estão ouvindo mais, que já passaram por algum desafio, como que é uma dica rápida para que elas possam ressignificar algo na vida delas que está travando ela ou impedindo elas de fazerem algo na vida, por exemplo, o emagrecimento? A primeira coisa que eu trabalho é quando chega alguém que está com algumas dificuldades, eu acho que a pessoa tem que se conhecer e tem que conversar com ela mesma. E não tem que ressignificar. Ela tem sim que reprocessar de uma maneira que ela entenda o significado real e não se... Porque se você ressignifica algo, você está dando um sentido diferente para uma coisa e lá na frente ele vai voltar ao sentido que ele era. Então, a partir do momento que você entende realmente, tem a compreensão verdadeira daquilo que está acontecendo, ele não volta mais, porque é o sentido real. Vamos supor, uma pessoa está com sobrepeso, vamos puxar pelo emagrecimento, está com sobrepeso. Aí ela fala, eu estou com sobrepeso, eu quero emagrecer. Tá, e o que está te impedindo de emagrecer? Ela tem que ir perguntando para ela o porquê que ela não está conseguindo, mas faça muitas perguntas, muito porquê. Fale em voz alta, dê a resposta para você mesmo. Sente você com você mesma para tomar um café, coloque até 2 xícaras, uma para você e uma para ela, e converse com ela, faça a pergunta e dê a resposta, sabe? Chegue, fale seu nome. Rejane, conversando com você, Rejane, você está querendo emagrecer, por que você não... O que você está fazendo de errado que você não está conseguindo? Aí ela, Rejane, pensa e fala, eu devo estar fazendo isso, isso, isso. E por que você está fazendo isso? Você acha que está fazendo isso? E vá respondendo, vá se entendendo, porque lá dentro de você estão todas as respostas, na verdade, né? Sim. Na sua mente estão todos os bloqueios. E se você for se conhecendo e entendendo aonde ela está, for buscando mesmo de verdade... Você vai chegar no ponto o porquê daquilo. E você só vai conseguir se libertar totalmente, tirar totalmente aquilo a hora que você descobrir onde ele está e o que você pode fazer para mudar. Uau. Porque só você pode mudar. Não adianta você esperar que o outro faça por você, porque o outro não vai fazer. O outro pode chegar, te dar um cardápio lindo, maravilhoso, falar, olha, o cardápio está aqui, você tem que fazer. A sua cozinheira vai lá, faz o almoço, mas você tem que comer todo dia. Você que tem que se interessar. Quando você sai, é você que não pode pular fora daquilo que está acontecendo. É você entender, não, eu preciso comer isso aqui, porque se eu comer errado, quem vai engordar sou eu. Eu não vou perder peso. Trazer autorresponsabilidade. Exato, se responsabilize por aquilo que você está passando. Sim. Não jogue para o outro. É muito fácil as pessoas jogarem a responsabilidade. Eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, tenho que cozinhar para os meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar da casa. Não, é mentira. É mentira. São desculpas. São desculpas. Então, se conheça e admita o que você está ou não fazendo por você. Eu acho que é a melhor parte. Muito bom, muito bom. Agora, uma pergunta que, assim, o projeto da Mayra é um projeto muito grande, né? Eu acredito que você presenciou a parte mais importante, que foi a criação, né? E como que foi? Da onde que veio essa ideia? Da onde que veio essa dor, né? Essa dor vencida? Como que foi o processo de criação? Ela se interessou muito por uma reeducação alimentar. Né, ela no particular. No particular. Quando ela teve um problema de saúde e quando o pai dela teve um problema de saúde, que inclusive veio a falecer. Então ali virou a chave dela. Olha ali, que experiência, ela porque viu... eu também, minha chave virou exatamente quando meu pai morreu. Você vê como porque que precisa alguém que você ama, sim, né? Eu fui perguntar pro médico, mas por que ele teve um infarto fulminante? Mas me conta, o que aconteceu? O que pode ter acontecido? E ele falou assim, sedentarismo, hábitos ruins, alimentação, não come bem, não treina. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero morrer do mesmo jeito. E aí... Aí virou a chave. Virou a chave.
É sempre assim, porque sempre falam, não é pelo amor, é pela dor? Sim. Dessa Para vez tudo, para muito tudo. vale. Sim. Para muito. Então foi ali que ela virou a chave e começou a estudar sobre alimentação, se interessar por isso. Aí, em uma viagem, nós passamos um Natal e Ano Novo em Miami, que ela estava morando lá, e foi uma amiga dela com a gente passar o final do o Natal e o Ano Novo, e essa amiga dela queria emagrecer. E viu que ela estava numa reeducação alimentar diferente, que além de emagrecer, ela já não tinha, ela estava com o corpo bonito e sem, porque tem muita gente magra, mas que tem celulite, e a mulher odeia celulite. Sim, Deus a gente sabe. Então, a gente luta ela, todos os aí dias. ela falava assim, Maíra, mas você emagreceu, você está sem celulite, você não tem barriga. A Maíra falou, mas eu mudei a minha alimentação. Aí ela falou, eu também quero, amiga. Me ajuda. A minha filha falou, você quer realmente essa ajuda? Ela chama Rúbia, vive com a gente até hoje. Aí ela falou assim, quero. Ela falou assim, olha, mas é radical. Você ama um chocolate, a partir de amanhã acabou. Nada disso mais. Ela deu, eu topo. Então ali, e ela falou, só que eu vou fazer diferente. Eu vou postar nas redes sociais, que é para ver o seu comprometimento. Uau. Porque aí é o comprometimento. Você quer mesmo? Tem certeza? Tá. Aí ela começou a postar. Aí de brincadeira ficou Maíra Seca Rúbia. Foi a primeira postagem. Vou começar a fazer com a minha amiga e tal. Ela quer emagrecer e vou colocar aqui, Maíra Seca Rúbia. Todo dia eu vou postar alguma coisa. E começou a postar sobre a alimentação que passava para ela, o quanto ela perdia, tirou foto dela e tal. E daí as pessoas começaram a mandar mensagem. Maíra me seca também, Maíra me seca também. Aí ela viajou, eu vim embora, né? Depois das festas, voltei para São Paulo, que eu morava para cá. E ela veio ficar na minha casa um tempo. E daí ela, em conversa um dia, ela falou, mãe, tem tanta gente me pedindo para ajudar a secar, a gente podia fazer um programa, descobrir alguma maneira de ajudar todas essas pessoas, porque são muitas pessoas pedindo. Era direto. Aí surgiu primeiro Maíra Seca Você. Começou como Maíra Seca Você. E aí começou tudo e não parou mais. Legal. Então surgiu de uma dor de uma amiga. Dor. E a dor dela, como que foi? Como que surgiu nela esse interesse? Porque assim, ela engordou na gravidez, não engordou? Como que foi o processo dela? Ela nunca foi assim gorda total, gorda não. Mas ela tinha aquela barriguinha porque ela comia muito fast food. Lanche, aquele lanche mais conhecido, assim, sabe? Ela comia muito, adorava pizza, então ela comia só porcaria. Então ela não era gorda, mas também não era magrinha. Tanto é que quando ela participou do BBB em 2009, tem fotos dela com uma barriguinha, assim, porque ela comia muita bobagem, né? E aí ela já tinha tido o filho dela, o Lucas. Na gravidez ela não engordou. Engordou o suficiente, assim, o peso do filho normal. Só. Mas a gordura que ela tinha mais era por conta de alimentação errada mesmo. E o despertar só foi quando o pai... foi na dor mesmo. Foi quando o pai faleceu que ela virou totalmente a chave. E aí, no começo do projeto, vocês começaram junto, iniciaram? Começamos só nós duas. Ela fazia... porque como ela já tinha estudado sobre a reeducação alimentar, ela tinha estudado no exterior, né? Feito o curso lá. Ela fazia todos os cardápios. E fazia o atendimento online e passava para uma nutricionista do Brasil, porque tinha que ter assinatura de uma nutricionista do Brasil, mas era ela quem montava o cardápio, a nutricionista só olhava, falava, tá ok. Ela atendia online, uma a uma. Era ela que atendia, fazia, né, atendimento online de 1 hora. Eu abria empresa, fazia parte burocrática, abria a empresa e fazia parte de marcar as consultas com ela, de marcar os horários, então era tudo assim. E no dia do lançamento do programa, nós estávamos todos na minha casa, estava minha filha, meu filho, o marido dela na época, o meu marido, enfim, todo mundo ali. Aí quando deu o start, para você ter uma ideia, caiu, derrubou a plataforma porque a gente não esperava tantas inscrições. Aí era todo mundo ajudando, meu marido, meu filho, isso nora, em 2015? Isso em 2015. Acho que foram 2 minutos, né? A plataforma caiu
do site que a gente montou, porque não aguentou a demanda. Muita gente. E muita gente ligando e mandando WhatsApp, era no telefone, é uma loucura, foi muito interessante. Ela sempre foi influente, assim, na internet, antes do Seca Você? Ela, em Cuiabá, quando ela morava lá, aos 18 anos, ela tinha um programa na Record, que chamava Programa VIP. Entendi. Era entrevista com o artista, eram todos os dias que passava, era ao vivo, era todo dia. E iam artistas grandes, né, e artistas de lá, locais. Então ela entrevistou vários artistas grandes na época. Entendi. Muitos mesmo, todos que iam fazer show, que iam fazer teatro, pra lá tudo ela entrevistava. E era diário o programa, então ela pegou uma base. Daí depois ela trabalhou acho que 3 anos no programa VIP, se não me engano. Aí depois ela casou, mudou de lá, foi pra Portugal. E daí, quando ela tava em Portugal, que chamaram ela pro Big Brother. Que, aliás, quem recebeu o telefonema, né, fui eu, porque eles não estavam conseguindo falar com ela. Eles entraram em contato comigo. E daí ela veio, assim, eu recebi a ligação na segunda-feira, liguei pra ela, era 9 da noite lá, acho que era 1h30 da manhã. Aí 6 horas ela já tinha que pegar um avião, ir pra São Paulo, chegar lá na terça, porque na quarta-feira ela entrava na casa. Nossa! Foi uma loucura. E como que foi acompanhar ela lá? Ai, na época, então, era mais difícil que agora, né? E tinha o pay-per-view na época só, né? Era diferente. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Tá lá dentro, hoje era diferente. Hoje é diferente, né? O acesso é outro, foi em 2009. Então, mas foi bem tenso, assim. Desafiador. Acompanhava o tempo inteiro, com medo, porque a gente via as coisas, né, que aconteciam. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem a exposição, mas foi ali que trouxe ela para a visibilidade, né? Que ela tem hoje. Foi ali que deu o start da visibilidade. E aí você começou a atender com terapias antes, depois? Como que foi o seu processo? Não, o meu processo mesmo, que eu comecei a estudar, a me interessar há muito tempo, mas eu nunca me conformei, eu vou te ser bem sincera, da gente ficar atendendo como terapeuta, ficar 5, 10 anos com uma pessoa. Eu não aceito. É até ruim falar isso, mas eu acho que a gente não pode criar dependentes. A gente tem que libertar as pessoas de alguma coisa. Sim. Então, até que eu achei um método na terapia onde você trabalha lá da raiz, do zero, desde que está na barriga da mãe até os dias de hoje, trabalhando de 5 em 5 anos, começando como um alicerce de uma casa. Você não começa do telhado, você começa da base, para que ela fique forte e não caia. Se fortaleça. Então esse método que eu aplico hoje é esse, porque é o que eu acredito, né? Como eu me interessei mais na pandemia para cá, que tudo parou, então você tinha que focar em alguma coisa, foi aonde que eu comecei a descobrir esse método. A transição. E que foi a transição e achei fantástico, porque hoje em dia eu atendo pessoas que às vezes com 8, 9 sessões eu libero ela. Uau. Dependendo da idade, é claro, você não pode comparar. Mas pessoas assim, já liberei pessoas de 25 anos com 8 sessões. Entende? Pessoas Qual que é a dor focada hoje que você ajuda as pessoas? Eu trabalho de uma maneira geral, mas é assim, você tem que trabalhar todas as dores, porque não existe você trabalhar uma dor só enquanto ela tem mais 4, 5 lá para trás. Você tem que tirar todas que ela tem, às vezes algumas que ela nem sabe que tem. Porque acontece muito quando você está fazendo um reprocessamento. A pessoa para e fala, não é hipnose, tá? É um reprocessamento, onde a pessoa volta lá na infância, volta com 1 ano, com 2, com 3 e lembra de tudo o que aconteceu. Mas não é hipnose, ela está no controle o tempo inteiro. Só que quando ela passa por aquilo, ela fala assim, nossa, mas eu nem sabia que eu tinha passado por isso. Aí ela vai lá e fala assim, se você ficar com a dúvida, vai lá perguntar pra sua mãe, pro seu pai, pra quem participou dessa cena. Aí a pessoa vai lá e pergunta, fala, é verdade, foi isso mesmo, aconteceu exatamente isso, eu tava exatamente com essa roupa, foi exatamente assim. E daí ela tem aquele bloqueio, mas ela não sabe, porque ela não lembra. Conscientemente, ela não lembra daquela dor. Né? Ela sabe que ela tem uma trava, ela não consegue, ela tem um gatilho, mas ela não sabe o porquê. Quando ela faz o reprocessamento, que ela volta lá e busca aquela dor,
E daí a gente trabalha naquela dor até ela se libertar daquela dor. Aí ela passa para a próxima fase, sabe? E é onde ela vai curando. Então ela cura desde uma fobia que ela tenha, um medo de uma aranha que ela tenha, como uma palavra que foi dita na infância repetidamente para ela, tipo... você, para com isso, a menina fala, eu quero ser modelo quando eu crescer, vamos supor, a menina lá de 2 anos, para com isso, filha, você é feia, você é pequenininha, ou você é alta demais, você é baixa demais, enfim, dá um nome para aquilo ali, para ela, uma palavra, em uma palavra, né, ou tipo, ela vai crescer com aquilo, e aquela palavra, depois que você tá lá adulta já, se alguém chega para você e tá numa conversa com você e fala, mas também você é isso, e repete aquela palavra, aquilo ali é motivo para você sair do seu controle e aquilo ali de uma conversa virar uma briga. Eu já tratei, não vou falar nomes, lógico, casal, né, casal, onde eles tinham uma discussão que do nada aparecia, até na cabeça deles era do nada, e eles não conseguiam entender que eles estavam conversando, né, aquelas DRs normais, e que de repente se tornava uma briga, porque ela tinha um gatilho de uma palavra de uma tia que chamava ela, quando ela era pequena, e quando ele em conversa repetia aquela palavra, essa tia chamava ela de chata. Tudo a tia, não sei, mas você é chata, não sei, mas você é chata, você é chata, que ela cresceu ouvindo da tia aquilo. Quando o marido em conversa, estavam conversando, discutindo sobre uma situação, não, mas amor também, por quê? Você é chata também, né? Pronto, acabou. Ali ela já disse que já levantava, já começava a briga. Quando ela reprocessou, que ela parou e lembrou daquelas cenas onde a tia dela chamava, ela abriu o olho, ela falou, meu Deus, o que eu tô fazendo? Como eu nunca pensei nisso? Aí foi onde virou a chave dela. Aí o marido dela, depois eles conversaram, claro, ele falou assim, que bênção, agora a gente não briga mais. Era uma coisa tão pequena, aparentemente, mas que precisava ser resolvido. Para isso precisa sempre de alguém para nos orientar, né? Você precisa ter alguém para te ajudar, para te mostrar algumas coisas que às vezes sozinha você não vê, né? São coisas que a gente acha que são pequenas, mas que não importa se é pequena, se é grande, importa o gatilho que ela te deixa, o trauma que ela te deixa. Então é muito, a nossa mente, ela trabalha de uma maneira diferente. Ela é muito maravilhosa. Ela é, ao mesmo tempo que ela, se você trabalhar direito, ela te faz crescer. Se você não tiver bem resolvido, ela te joga para um buraco. Sim. E as pessoas não percebem. Não percebe. No dia a dia não percebe. Não percebe. Não, a gente tem que trabalhar. Por isso que eu falo que a pandemia, ela trouxe pra gente essa clareza, né? A pandemia nos levou automaticamente para dentro de casa. E dentro de casa a gente começou a perceber algumas coisas, né? Eu falo que assim, eu criei a liberdade da mente magra na pandemia, exatamente. Porque eu ficava pensando o que eu posso fazer com as dores que eu já resolvi em mim para curar outras mulheres. E aí tive um sonho e surgiu a liberdade da mente magra, mas foi na pandemia. Por quê? Porque nós tivemos tempos para pensar. Exato. A gente teve tempo para olhar para si, a gente teve tempo para estar com a gente mesmo, né? Estudar então, mais também sobre tudo. Aquele momento que trouxe a gente de volta para nossa realidade, porque eu acho que a gente nunca deveria ter saído disso, mas aquilo que trouxe a gente para nossa realidade trouxe muita clareza, trouxe muita gente. Eu acredito, eu estava até conversando com a Wanda antes da gravação, que assim, antigamente nós tínhamos a televisão. E agora nós temos o online, né? Sim. Que traz muita escala e traz muita possibilidade, né? E eu acredito assim, eu quero que você agora deixe uma dica, assim, terapêutica para as mães, para a gente finalizar esse podcast, mas para as mães e, em consequência, depois para as mulheres que querem, de fato, saber quem elas são. Porque eu acho que isso é muito importante. Porque quando nós somos uma pessoa, nos tornamos mãe, viramos outra, mas
neste processo a gente precisa se encontrar de novo. Uhum. E eu queria que você desse uma dica para as mães e como consequência para a mulher depois que tá tentando se encontrar, e que você se encontrou no período da adolescência dos seus filhos, mas que foi um momento divisor de águas na sua vida. Bom, primeiro para as mães, eu peço, por favor, antes de falar alguma coisa, de criticar um filho, não compare seu filho com o outro, não jogue palavras que vai criar gatilhos neles. Esse daí já é um passo. Cuide, quando você for falar alguma coisa, pare e pense o que foi dito para você que não foi legal, para não repetir com o seu filho, né? Não repita. E para crescimento seu próprio e entendimento, converse com você mesmo. Sente lá de vez em quando, cada 15 dias, para tomar um café com você mesmo. Se conheça. Se permita, sabe, ir a fundo mesmo, perceber tudo que faz bem para você, tudo que não faz, é você com você mesma, porque a partir do momento que você se conhece, você se permite realmente acessar aquilo que está mais lá no fundo do seu inconsciente, você vai entender que tem possibilidade de você mudar em tudo na vida, que só depende de você. Mas tem que admitir algumas coisas também, se conhecendo. E para mulheres que querem fazer a transição de carreira, na verdade, sim. Eu também fui uma dona de casa, cuidei dos meus filhos em tempo real. Mas depois a gente quer se encontrar, né? Porque o tempo passa. Mas, diante disso, a gente não pode deixar a parte mais importante, porque eu acredito que ser mãe é você dar a vida a um ser, é você deixar a sua extensão no mundo. Então, quanto isso é importante, né? E eu percebo assim, eu olhando você falar, eu percebo que o jeito, a fala, e tudo hoje o que a Mayra é, o sucesso dela, com certeza, 100% do que ela é, tem a ver com você, com o que você fez, né? Obrigada, já ouvi bastante, né, falar assim. Abrir mão, mentalidade. E o gatilho também de você ter estudado lá naquele tempo, que trouxe hoje para você mais clareza sobre a mente. E assim, hoje, as mulheres que estão nesse processo, né, de querer saber quem elas são, o que você diria em 3 dicas, por exemplo, assim, para as mulheres que querem se encontrar? O que elas podem fazer em relação a 3 dicas que você fez, que fez resultado na tua vida e que pode ter resultado também na vida delas? Primeiro, tem que observar se você está feliz, completa do jeito que você tá. Se não estiver feliz, é porque alguma coisa está errada. Então, pergunte para você mesmo o que te faria feliz. Faça as perguntas certas. O que eu preciso para ser feliz? Descubra. Agora, o que eu posso fazer para ir em busca disso? E vá realmente atrás. Não fique esperando, não fique procrastinando as coisas. Busque pessoas que te ajudem a levar aquilo, né? Para que você chegue lá. Então, se conhecer, entender realmente o que você faria e ir atrás, de fato. Não deixar para amanhã. Ação, né? O poder da ação. Agir. Porque não adianta você saber o que você quer e não fazer nada para ir em busca. E fazer algo que realmente você goste muito. Quando você faz o que você gosta, você faz bem, ajuda você e sempre ajuda o outro. Porque você dá uma dica ou outra. Então, o crescimento vem de você se entender, na maioria das vezes, né? Vem de você entender mesmo. Não tem outra coisa. É compreensão de fato, é despertar para a vida. Uau, muito bom. Gente, agradecer aqui a presença de vocês, de estar assistindo até o final. Eu sempre falo assim que nós somos uma rede de apoio, né? Eu acho que mulheres, a gente nasceu para isso, para se apoiar. E quando a gente olha os homens, a gente vê que eles são tão unidos, né? E porque as mulheres também, nesse momento que nós estamos aí da expansão do empreendedorismo, não nos unir. Então, já encaminha para 3 amigas, deixa esse bate-papo, comenta aqui o que você achou, qual foi a parte mais importante que nós aprendemos aqui hoje com a Wanda. E é isso, um beijo e até o próximo episódio.